Paz do Senhor, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso segundo trimestre, estamos estudando a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Chegamos à nossa lição de número 4, que traz por título A Iluminação Espiritual do Crente. Então, fazendo um comentário do título da lição, A Iluminação. Iluminação, pelo dicionário, aclarear, o seu antônimo seria escurecer, ofuscar. Então, no conceito teológico, iluminação é a capacidade dada pelo Espírito Santo para entender a revelação, ou seja, a palavra de Deus. O textuário da nossa lição encontra-se em Efésios 1,17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, a iluminação espiritual do crente. Verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Acredito que talvez nem todos tenham a lição, então os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar na Bíblia, a leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 23. E para nós adentrarmos a essa lição, eu acho interessante nós citarmos, nós relembrarmos alguns tópicos da lição anterior. Note que na lição anterior, na lição de número 3, que foi ministrada pelo nosso companheiro, irmão Marcelo, eleição e predestinação. A leitura bíblica em classe é o capítulo 1 também, do 4 ao 12. E nessa lição, o apóstolo Paulo continua a epístola ao Efésios, dos versículos 15 ao 23. Naquela passagem da lição anterior, nós vemos Paulo falando à igreja de Efésios sobre predestinação, sobre a eleição, trazendo a redenção pelo sangue de Cristo, estando sempre destacando a posição do crente, a posição da igreja, no caso a eleição e a predestinação. E nesta lição, a iluminação espiritual do crente é uma continuação da anterior, no sentido do que? O salvo, o eleito, o predestinado, o que já está integrante à igreja, o apóstolo Paulo ele cita no versículo 15, se os irmãos puderem acompanhar, diz assim, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ou seja, aqui ele já está falando, eu estou ouvindo que vocês já estão, já aceitaram a fé, já estão no Senhor Jesus Cristo, estão eleitos, estão fazendo parte da igreja, estão predestinados. Então, a lição, o que vai seguir aqui, é o apóstolo Paulo orando a Deus, pedindo para que a igreja de Éfeso ela tenha uma maturidade espiritual, podemos dizer assim. Porque a partir do momento que há uma iluminação espiritual do crente, nós vamos ver no desenrolar da lição, a igreja vai conhecer o poder de Deus, vai conhecer a herança, vai conhecer a sua vocação. E isso vai trazer maturidade espiritual para o crente. Então, maturidade é o quê? É um desenvolvimento, é conquistada por experiências. Então, maturidade é um processo de crescimento, de se tornar mais parecido com Jesus. Essa é a intenção de Paulo nessa lição. Nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina.
bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Tópico 1, meus irmãos. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro subtópico diz a ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui duas palavras, né? A oração de gratidão e a oração de intercessão. 1 Tessalonicenses 5,18 vai falar: em tudo dai graças. Então, quando vamos ser gratos a Deus? Só quando estiver tudo bem, estiver tudo dentro dos conformes, estiver tudo correndo na normalidade? Não, em tudo dai graças, independente da situação, né? E nesse caso aqui específico, Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Éfeso, que atendeu, né, o chamado, que aceitou a Jesus, que atendeu pela vocação, pelo convite, né, a servir a Deus. Só que ele não para por aí. Aí ele continua essa oração numa intercessão. E isso daí também traz uma lição para nós. Muitas das vezes nós oramos, nós apresentamos uma pessoa para essa pessoa se entregar aos pés do Senhor. Essa pessoa se entrega, Deus cumpre esse propósito, mas muitas das vezes nós paramos, né, de orar. Mas aqui o apóstolo Paulo deixa uma lição. Depois que a pessoa aceita Jesus, nós devemos continuar intercedendo por essa pessoa, dando graça por ela ter aceitado, mas intercedendo para ela atingir uma maturidade espiritual, para ela crescer, desenvolver, né, uma maturidade espiritual. E a importância dessa intercessão nós vemos lá em Jó 42:10, né? Quando vamos dar graças? Quando estiver tudo bem? Não, em todo o tempo. E a intercessão é importante também porque Deus virou o cativeiro de Jó quando? Quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Então a importância da intercessão, beleza? Subtópico 2 vai falar a esperança da vocação. O que vem a ser vocação? Vocação é um chamado, né? Então aqui podemos falar a esperança do chamado. E essa esperança do chamado, ela tem duas linhas aí, né? Duas vertentes, podemos dizer assim. Nós temos uma esperança do que esse chamado vai trazer para nós, e também Deus ele coloca uma expectativa, vamos dizer assim, uma responsabilidade nas nossas vidas através desse chamado. Então, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine, esclareça os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação ou do seu chamado. Essa esperança se divide em pelo menos 3 aspectos. No passado, né, aí nós vemos lá em 2 Timóteo 1:9, vai falar assim, ó, que nos salvou, ou seja, o passado, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, no passado, né, essa expectativa atinge o nosso passado, nos chamou, né? E aí a segunda parte vai abranger o quê? O nosso presente. Que aí vamos lá para Filipenses 3,14, fala assim, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Aí fala do presente. E aqui ela abrange o quê? No presente, a expectativa que o Senhor tem em cima da nossa vocação, do nosso chamado, é o quê? É um serviço, né, às obras que vamos desenvolver e a santificação, né? Devemos ser irrepreensíveis, viver em comunhão e andar de modo digno, para podermos assim propagarmos o Evangelho não só com palavras, mas com as nossas ações. E essa expectativa, a esperança da vocação, ela também vai atingir o nosso futuro. Em Efésios 5:27,
vai falar assim: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para a apresentar, ainda vai apresentar. Então é no futuro, né? Que nós temos essa garantia, que temos essa esperança da nossa vocação atinge o nosso futuro também. E tem um versículo muito interessante que se encontra lá em 2 Coríntios 1:10, que ele, num versículo, ele resume passado, presente e futuro. Ele fala assim: ele nos livrou, passado, e continuará nos livrando, presente, de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos do futuro. Então a esperança da vocação, ela atinge passado, presente e futuro. Beleza? Subtópico 3, as riquezas da glória da herança. Aí aqui, herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Outrora nós éramos apenas considerados criaturas, né? Estávamos desgarrados, né? Como ovelhas sem pastor, sem dono, mas fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros. Se nós formos analisar o direito de sucessão, o filho adotivo, a partir do momento que sai a adoção, ele passa a ter o mesmo direito dos filhos biológicos. E assim é para conosco. A partir do momento que aceitamos a Cristo, somos feitos filhos por adoção mediante Jesus Cristo. E isso daí nos traz o quê? Uma herança, né, garantida à igreja. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. E aí aqui eu queria acrescentar também as bênçãos, além das bênçãos que é acrescentada no porvir, nós também temos bênçãos no presente. Se nós formos lá para Marcos 10:30, vai falar assim, o 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aí o 30. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então as bênçãos, as riquezas, para o porvir, né, para o futuro, mas também nós já recebemos nesse tempo presente, beleza? Tópico 2, meus irmãos. Esse tópico é dividido em 2 subtópicos. O primeiro, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então aqui nós vemos 3 palavras: sobreexcelente, grandeza e poder. Então, sobreexcelente traz o sentido de extraordinário. Grandeza objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, ou seja, a tudo excede, ultrapassa, né? E o termo poder, que vem traduzido da palavra dunamis, que significa dinamite, né? Essas 3 palavras indicam feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então o apóstolo Paulo, ele faz um uso do pleonasmo aqui, para tentar dimensionar o poder de Deus, que na verdade é imensurável, não tem como calcular. Mas ele fazendo um exagero para explicar para a igreja de Éfeso esse poder. E como nós recebemos esse poder, né? Lá em Atos 1:8 vai nos dizer, né? É através de quem? Do Espírito Santo, a iluminação espiritual do crente. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Então é esse poder que é o único poder capaz de fazer o quê? O maior milagre da vida, que é a transformação.
né? O primeiro milagre que Jesus realizou foi a transformação, né, da água em vinho. Esse é o maior milagre que o ser humano pode ter na sua vida. E ele só é capaz de ser realizado através do quê? Do maior poder, que é o poder de Deus. Beleza? Subtópico 2, a força do poder divino. No verso 19, Efésios 1, verso 19, a sentença vai dizer assim: segundo a operação da força do seu poder. Então, 3 palavras de novo, o apóstolo Paulo faz o uso: operação, força e poder. A operação, ele quer dizer, dar o significado de eficácia, ou seja, aquilo que produz efeito, né? Sinalizando a ideia de poder em atividade. Então, o poder do nosso Deus está sempre em atividade. Ele não tem um limite, ele não opera por um determinado tempo, ele está sempre em atividade. A segunda expressão é força, que traz a ideia de intensidade, ou seja, é uma força excessiva. Então, o poder está sempre em atividade e está sempre em intensidade, é sempre na força máxima, né? Se assim podemos dizer. E esse poder é inerente de Deus. A associação desses conceitos todos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Aí aqui essa palavrinha que é o destaque. O poder de Deus, ele opera em favor de quem? Dos que creem. Então, o que pode atrapalhar a operação de Deus é a incredulidade. A incredulidade, ela não diminui o poder de Deus, mas ela pode interferir, atrapalhar. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Tópico 3, meus irmãos. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui temos 3 subtópicos, né? O primeiro diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Aqui nós vemos então que a ressurreição de Cristo é proveniente do poder de Deus. O poder que nós comentamos no tópico anterior, né? E essa questão da ressurreição, ela é interessante porque quando Jesus veio à Terra, ele não veio unicamente com o propósito de morrer na cruz, pois se ele só morresse, né, estaria incompleta a ação de redenção, né? Mas ele veio para morrer na cruz e ressuscitar através do poder, né? E nós vemos isso em 1 Coríntios 15, os versículos 13 e 14. Diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então a nossa fé, ela é ratificada em cima da ressurreição de Cristo, né? Da morte de Cristo e da ressurreição pelo poder de Deus. E esse mesmo poder, ele também nos garante o quê? Se Cristo ressuscitou, ele garante que o salvo que morrer em Cristo, ele também será ressuscitado. Nós vemos isso lá em 1 Tessalonicenses 4,14. 1 Tessalonicenses 4,14 vai falar: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, o mesmo poder de Deus que ressuscitou Cristo, que é a primícia, é esse mesmo poder que ressuscitará o salvo que morrer em Cristo. Beleza? Subtópico 2. Cristo elevado à direita de Deus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Aí aqui nós vemos o quê? Vale citar o texto lá de Atos 7, 55 e 56, que seria uma prova, né, do cumprimento dessa promessa messiânica de que Jesus ressuscitaria, né, e se assentaria à direita de Deus. Num relato conhecido, quando Estevão estava para ser apedrejado, ele diz, verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, então nós analisando, a lição diz, a iluminação espiritual.
Estevão estava cheio do Espírito Santo, que é o que traz a iluminação ao crente, né? Ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então é o cumprimento, né, da promessa messiânica. O grau dessa exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Aqui vale destacar essa palavra, o completo, né? Então essa exaltação de Cristo, a ressurreição dele, de Cristo, e essa elevação à direita de Deus, ela foi completa, é um sacrifício completo, como nos diz lá em Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Esse único sacrifício de Jesus, né, nos garante o quê? A nossa salvação. Tá? Não há necessidade de novos sacrifícios. Esse triunfo também está assegurado a nós, os salvos. Nossa participação na vida celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. O subtópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, meus irmãos, uma observação nessa questão é o quê? O corpo ele não consegue ter vida separado da cabeça. Né? Nós analisando fisicamente, se tiver uma separação corpo e cabeça, o corpo não vai ter vida. E isso daí no lado espiritual é um fato verdadeiro. Não tem como a igreja, que é o corpo, ter vida se tiver o quê? Separada da cabeça, que é Cristo, né? Estando a igreja firmada, né, o corpo firmado, ligado em Cristo, aí cumpre-se o quê? Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que é a igreja que é ligada em Cristo. Beleza? Então nós partimos já para a conclusão. Eu gostaria só de destacar com os irmãos uma parte aqui do subsídio teológico, que ele faz o quê? Ele exalta o poder de Deus. Né? Então diz assim, ó, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso. Então, meus irmãos, o poder de Deus, né, o nosso Deus está no controle de tudo. Estamos atravessando essa situação, essa quarentena, esse vírus, né, incerteza econômica, incerteza política, né, acaba que um fala uma situação, outro fala outra, mas nós temos uma garantia de que o vírus sai do controle dos médicos, né? A quarentena social, não se sabe a quem ouvir, né? Essa briga política, mas nós, igreja, né, pelo poder de Deus, temos a garantia. Tudo está no controle de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos tenham uma ótima semana e até a próxima lição. Deus abençoe a todos.